Fala rapaziada do meu canal. Hoje esse é o meu segundo vídeo, tá? Que eu vou colocar para mostrar para vocês. Quem não viu, não sabe mais ou menos como é que é a ideia do canal, qual é o objetivo, na verdade, do canal, tá no primeiro vídeo, tá? Esse vídeo que eu vou falar, né? A gente vai começar a fazer o nosso cronograma, a gente vai começar o nosso início, tá? Das matérias de atualidade, junto com parceria com o canal do professor Carlos Soares, né? Que é o Temporários de História e Filosofia, né? A gente, como eu falei no primeiro vídeo, a gente vai seguir um cronograma. Se você não tem, se você não assistiu, já vou adiantar para vocês. A gente vai falar hoje sobre as pandemias que aconteceram durante toda a nossa história mundial, tá? Na próxima semana, na verdade, eu vou falar sobre o Irã, né? A gente tentar entender como é que o Irã chegou nessa situação das brigas com os Estados Unidos. É uma coisa que não aconteceu recentemente, é uma coisa que acontece há mais de anos, há mais de décadas, tá? E depois vamos falar sobre as eleições americanas e assim por diante. A gente vai falar sobre o tratamento da água, as privatizações. Nós vamos entrar num debate sobre as privatizações, tá? Um adendo que eu esqueci de falar com vocês, o nome do canal eu botei como Diário de um Canhoto. Eu não tinha criatividade para colocar um nome melhor, né? Mas eu pensei assim, cara, eu escrevo com a esquerda, eu sou canhoto, então, mano, vou colocar Diário de um Canhoto, que é uma coisa que a gente vai sempre falando, a gente sempre vai debatendo, a gente sempre vai pegando assuntos durante o nosso dia, a gente vai entrar em debate e tentar fazer contextualização histórica, tá? Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre o coronavírus. Tá? Coronavírus é o assunto mais comentado, acho que no mundo inteiro, né? Todos os dias, toda hora, se você colocar, né, se ligar a televisão, o assunto é a corona, medidas que a gente está tentando tomar, né, para se poder combater essa doença, que é uma doença desconhecida ao conhecimento humano. A gente não tem ideia de como nem apareceu, na verdade. Eu vou entrar nesse assunto mais na frente com vocês, e a gente está tentando ver como é que a gente vai combater com essa doença. Tá? A gente vai falar sobre o corona, tá? Primeiramente, o que seria o coronavírus que vocês têm que entender, tá? O coronavírus, ele é uma doença que ele causa tosse, ele atinge unicamente, na verdade, seria o sistema respiratório, tá? Ele tem uma probabilidade, né, um fator de risco maior em pessoas idosas, pessoas que já têm um problema cardíaco, tá? E pessoas que têm, lógico, né, problemas respiratórios, tá? Desculpa, pessoas que já têm um sistema respiratório já um pouco fragilizado, tá? E ele causa inflamações, tá? É muito parecido com uma gripe comum, tá? Coronavírus, isso é importante a gente estar colocando, a gente está falando. Por que o nome é coronavírus? Porque até então o vírus, né, ele parece com uma coroa mesmo, né? Com uma coroa de espinhos e tal, por isso que o nome é corona, pelo fato de parecer com uma coroa, tá? Outra coisa que é importante também vocês saberem, por que é Covid-19, tá? Covid, que seria o mesmo, até o nome da doença mesmo, Covid, tá? E 19, porque foi descoberto no final de 2019, tá? A China comunicou, na verdade, a OMS, tá? Por volta de janeiro, tá? A OMS já identificou janeiro de 2020, porém, tá? A OMS, ela no dia 31 de dezembro, no último dia do ano de 2019, ela informou que já estava começando a ter surtos de coronavírus, tá? Ela começou a entender que surgiu esse coronavírus a partir no final de 2019, tá? O coronavírus, todo mundo sabe, aconteceu, né? Na verdade, veio da China, teve o maior epicentro, na verdade, da China, tá? Ela não veio de Pequim, tá? Ela veio de uma cidade pequena da China, que eu me esqueci, eu acho que é o Ag, uma coisa assim, me esqueci até o nome, fugiu um pouco a memória do nome da cidade, tá? E ela não veio de Pequim, e ela não veio de Xangai, ela não veio de outras cidades. Isso por que é bom? Porque se ela já teve um epicentro baseado numa cidade pequena, no interior, na cidade da China, imagina se ela aparecesse num epicentro do mundo, na verdade, um epicentro de todas as etnias, como Pequim, onde vai pessoas de vários mundos. Se aparecesse até em Londres, se aparecesse em Paris, se aparecesse em Nova York, eu acho que a propagação ia ser muito pior do que já está acontecendo hoje,
Tá? Hoje já é esse surto, já é essa histeria toda, essa gritaria, esse pânico todo. Imagina se acontecesse em uma cidade capital onde recebe milhares e milhares de turistas. Então, pensando por esse lado, poderia ser pior, gente. Se a gente vê isso, poderia ser pior. Tá? Ora, existem fake news, tá? Dizendo que ela veio do morcego. Tá? Muita gente, você deve ter ouvido falar disso e tal. Só que já também tem gente que fala que ela veio dentro de uma indústria farmacêutica, uma indústria do Partido Comunista e sem querer deixou vazar, tá? Só que infelizmente a gente não sabe como apareceu esse vírus, tá? A gente não tem ideia de como apareceu o vírus. Tá? A própria China, ela afirma que ela veio mais ou menos dos mercados populares que ficam ao redor da China, né? Mas a gente tem certeza, isso já foi comprovado, que ela veio da China, tá? Mas não sabe se como, tá? Dizem que veio do morcego, mas não tem nada comprovado, tá? E na verdade, né, a fake news, né, o que falam, na verdade, não é nem vindo da sopa de morcego, que você deve ter ouvido já muitas vezes, né? Na verdade, não se come sopa de morcego. Na verdade, a ideia deles é comer olho de moscas. É até pior, né? Mas na verdade, eles comem o olho da mosca, só que como é que se vai se comer os olhos da mosca? Né? Não tem como tirar o olho da mosca. O único ser vivo que consegue digerir todo o organismo, menos o olho da mosca, é o morcego. Então eles fazem sopa, na verdade, de olho de mosca retirado das fezes do morcego. Pra você ter uma ideia. É pior do que a gente estava imaginando que seria do morcego, né? Então dizem que foi do morcego, dizem que foram pessoas que foram negligentes dentro de centros de pesquisas, né? Dizem também, já ouvi essa, né? Que os chineses estavam fazendo uma arma biológica e simplesmente soltou o vírus como uma arma biológica para poder acabar com a economia. Todo mundo já deve ter ouvido isso. Tá? Isso não tem nada comprovado, gente. A China, a única coisa que diz foi, sim, vieram de mercados populares chineses. Tá? A gente tem que botar um adendo, por que a China? Tá? Por que aconteceu na China? Se a gente vê, curiosamente, a maioria das doenças surgiram na China. Inclusive, a peste negra, tá? Ela tem indícios que veio da China. Tá? Tanto agora como veio o coronavírus, tá? A gripe do fango, né? A gripe aviária também veio da China. Por que veio da China? Gente, porque chinês é porco, como as pessoas falam. Assim, a China ela é o maior país popular, né? De população, na verdade, ele tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? A China. Então, a probabilidade de acontecer uma epidemia lá é muito grande. E sim, há mercados, né, de vendas de animais, de carne, né, em que a vigilância sanitária não é muito frequente. Tá? Isso você vai na China e você vai ver feiras nas ruas, né, feiras urbanas, onde se vende tudo, né, as pessoas vendem tudo lá, vende carne de bode, cachorro, gato, né, então a vigilância sanitária lá não é muito, já não ajuda muito, né, então a probabilidade de acontecer essas epidemias na China é muito grande. Tá? Então isso a gente tem que entender. Tá? Não é porque chinês, botar no chinês que até serviria meio que uma xenofobia. Tá? Mas essa é uma conclusão, né? Já é comprovado, né, na verdade, em que sim, o coronavírus veio como outras doenças, ela veio da carne de algum animal e de um mercado urbano mercado urbano chinês. Tá? Só que a China nega que veio de centro de pesquisa, lógico, a China nega que foi de comendo morcego, não há nada dessa comprovação, tá bom? Como se combate o coronavírus? Acho que todo mundo já fala, vou só repetir o que todo mundo fala, lavando as mãos, sempre com água e sabão, né? Álcool também é muito bom, né? Isso é sempre importante, a gente sempre está rebatendo, falando sobre isso, tá? Então vamos puxar um pouco lá da história. Tá, vamos falar um pouco sobre as pandemias. A primeira de tudo, quando a gente fala, seria a pandemia da peste negra. Tá? A peste negra ela aconteceu mais ou menos por volta de 1348, acho que por aí, até mais ou menos 1351, 352, por aí. Tá? A peste negra, como eu falei, tem indícios que veio da China. Tá? E ela se dizimou mais ou menos nas cidades ali da Península Itálica. Vamos tentar relembrar mais ou menos
como é que era aquela... Como era o mundo naquela época, em mais ou menos em 1300, o que a gente estava vivenciando. Em 1300, mais ou menos, a gente ainda estava na época do feudalismo. Tá? A gente estava mais ou menos no fim do feudalismo, né? Lógico. E aí começou a expandir, né? Começou aquela expansão comercial, começaram a fazer vendas, né, com feitorias das Índias, do Oriente Médio, da Ásia, né? E tanto que na Península Itálica, ali mais ou menos próximo do Mar Mediterrâneo, e até mais ou menos na Espanha também teve uma grande exceção, ali foram as cidades polos, as cidades que elas eram o centro do mundo, elas que recebiam tudo, né? Tanto que a Renascença, né, os primeiros renascentistas foram todos italianos, porque até então as pessoas burguesas que moravam lá, as pessoas que tinham mais condições durante toda a Europa, né, porque elas tinham uma localização ali privilegiada junto com o Mar Mediterrâneo. Então tudo que vinha da Ásia, ela parava primeiro no porto da Itália, inclusive a peste negra. Ela veio junto com da Ásia, tá? Ela se alocou mais ou menos nas cidades ali da Península Itálica e ali foi propagando para toda a Europa. As mais atingidas foram as cidades italianas, tá? Principalmente aqui a Gênova é uma das cidades que foram afetadas, tá? E ela recebeu, né, voltando, ela recebeu, tinha portos que recebeu de grandes navegações, e assim ela foi dizimando para toda a Europa, né? Foi passando e foi algo muito rápido, tá? A média, mais ou menos, que a peste negra andava por dia, né? Andava em cada região, era 4 quilômetros. Assim, era algo assim muito rápido para aquela época, tá? Uma outra desmistificação, muita gente fala que ela veio do rato, o xixi de rato. Não, na verdade a peste negra, ela veio junto com o piolho do rato, tá? Era o piolho do rato que ela possuía a peste negra, né? Ela possuía até a peste bubônica, né? E assim ela ia de pessoas e ia passando, tá? O que era a peste negra? A peste negra, ela deixava inflamações, ela deixava, assim, como se falavam, né? Peste bubônica, ela deixava bulbos, assim, mais ou menos no pescoço, no corpo inteiro, tá? Elas iam crescendo cada vez mais, né? Só que vai ter uma hora que quando ela cresce, ela acaba tendo uma história, né? Acaba tendo uma hemorragia e acaba entrando na pele. Isso a pessoa vai começando a ficar preta, começa a tossir, né? Lógico, né? Começa a ter fezes negras, começam a ter urinas escuras. Na verdade, por isso que o nome é peste negra, pelo fato de ter a pessoa começar a fazer excrementos escuros e urinas escuras, tá? Por isso é o nome da peste negra, tá? E assim até que a pessoa não conseguia até mesmo sentir tanta dor e morria, mais ou menos. Sendo que a peste negra, assim como até o coronavírus, como a gente estava falando, ela no começo ela é assintomática, ela não mostra sintomas, tá? Depois que foi entrando entrava mais ou menos no organismo da pessoa, ela ficava em torno de mais ou menos uns 20 dias sem sentir nada. Depois a peste ia começando, o vírus começava a entrar dentro do organismo tomava por completo e começava a aparecer os sinais, começava a tossir, começava a criar as bolhas que eu expliquei para vocês, até mais ou menos uns 5 dias já assim, depois disso tudo, uns 5 dias antes, já era a pessoa já morrendo, já não tendo mais para onde ir, né? Então, a peste negra, ela dizimou mais ou menos, coisa assim, mais ou menos de uns 100 milhões de pessoas na Europa. Um terço da Europa foi dizimada por causa de uma peste, tá? Por causa do piolho do rato, que veio até mesmo da Ásia, tá? Uma coisa que a gente tem que se atentar, uma outra coisa que é muito bom para vocês também, que é de curiosidade, vocês podem colocar numa redação de vocês, ou se vocês quiserem comentar, não sei. Por que nós estamos hoje, eu estou aqui na minha casa, está todo mundo em casa, por que nós estamos em quarentena, o nome? Você vai ficar 40 dias dentro de casa? Não, você não vai ficar 40 dias dentro de casa, né? Acredito, eu acho que eu estou mais de 40 dias, quase. Por quê? Porque na peste negra, o nome veio, quarentena, por causa da peste negra. A peste negra, ela aparecia mais ou menos dentro desses 40 dias. Eu afirmei para vocês que ela, durante os 20 dias, não tinha problema nenhum. A partir daí, 20, 22 dias com o vírus, a pessoa ia começar a aparecer os problemas da peste negra, começavam a criar as bolhas que eu falei, começava a ter urina da cor mais escura. Ela aparecia
mais ou menos durante uns 20 e poucos dias, e a pessoa ia morrer mais ou menos 20 dias depois ou 15 dias depois. Então eles davam um prazo mais ou menos de 40 dias. Então o que eles faziam? Começaram as pessoas da Europa, qualquer embarcação que chegava no seu país, né, eles deixavam 40 dias, que é o nome, quarentena, isolados dentro do barco sem atracar. Então, se todo mundo morresse, né, que é passar para todo mundo, né, lógico, significa que vai ficar lá e não vai passar peste para ninguém. Se passar esses 40 dias, todo mundo sobreviveu, ou ninguém morreu, ninguém pareceu sintomas nenhum, ele era autorizado a poder descer do porto e poder desembarcar. Tá? Então ele era obrigado a ficar 40 dias. Por isso nós estamos usando hoje até o nome de quarentena. O nome vem por causa deste nome. Tá? O nome vem por causa dessa nomenclatura, por causa dessa cultura que nós carregamos junto com a peste negra. Tá? De nome de quarentena. Falamos da peste negra. A peste negra, qual foi a importância da peste negra junto com a nossa sociedade? Bota uma coisa na cabeça de vocês. Tudo. Qualquer coisa, qualquer modificação muito gritante, assim, muito alta sobre dentro da nossa sociedade, ela vai trazer algumas consequências, tá? Primeira consequência, tá? A peste negra, além de ter dizimado, ela ajudou com o fim do feudalismo. Por quê? Vocês devem lembrar, o feudalismo, aí o Carlos deve falar com vocês sobre o feudalismo, deve ter comentado com vocês, né? O feudalismo, ele é aquela estrutura, sistema feudal com o senhor feudal, né? Só que como 1/3 da população foi e faleceu, né, a mão serva começou a ficar mais escassa, sabe? Antes você conseguia arrumar qualquer servo, porque até então tinha vários. Então, com poucos servos, o poder de barganha com os servos que sobravam eram muito maiores. Então, a quantidade deles poderem fazer requisitos de salários é muito maior, né? Porque até então são poucos servos. Então, se você tem poucos servos, o pouco ali que é qualificado, ele vai começar a cobrar alguns salários, vai começar a cobrar algumas quantias maiores, né, do que ele recebe, tá? Outra coisa também, ele começa a duvidar da existência de Deus, tá? Isso, eu vou contar um pouco mais para vocês mais na frente, mas ele vai começar a duvidar da existência de Deus, porque, assim, na época do feudalismo a gente sabe como é que era como a igreja mandava, né? A igreja mandava e desmandava, ela tinha um poder assim teocêntrico muito grande, onde Deus estava na base de tudo. Então, a partir daí, como a peste que está dizimando todo mundo, a pessoa começa a pensar, cara, como assim? Deus está matando todo mundo. Então, ele começa a fazer alguns questionamentos que antes não tinham, tá? Então, eles começam até mesmo mais na frente. A gente vai estudar o antropocentrismo, tá? Que é o estudo do homem, na verdade, o homem como centro de tudo, né? Que aí vamos ver mais na frente que vai se dar origem ao Renascimento, tá? Vai se dar origem ao humanismo, tá? A gente vai dar origem às voltas das culturas greco-romanas e por aí vai. Então a peste negra ela tem essa grande ajuda junto com a nossa formação como sociedade. Tá? Um outro dado que é curioso, que acho que quase ninguém sabia, né? Eu também fui descobrir fazendo a pesquisa para apresentar para vocês, né? Antes da peste negra, nenhuma mulher poderia ter propriedades no seu nome, tá? Ela não tinha direito a propriedade nenhuma terra. Como a partir da peste negra dizimou metade da Europa, muitos homens faleceram, né? Junto com isso, mulheres tiveram autorização para poder receber, porque se a mulher foi a única sobrevivente, ela era a dona da terra, alguém tinha que assumir isso. Então, a partir daí, as mulheres começaram a ser autorizadas a poder ter as terras, ter terras no nome delas. Tá? Passando da peste negra, a gente vai falar sobre a gripe espanhola. Tá? A gripe espanhola já é uma coisa mais recente. Tá? A gripe espanhola aconteceu um pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Tá? A gripe espanhola veio da carne do porco. Tá? Sendo que a Primeira Guerra Mundial ela ajudou muito a poder fazer a propagação dessa gripe espanhola. Tá? Por quê? Porque os campos, na verdade, os acampamentos já não eram da Primeira Guerra Mundial, já não era muito higiênico, né? Já não tinha muito o que exigir deles. E a imunidade do pessoal, dos soldados da guerra, estava muito ferrado, né? Então a imunidade era muito baixa, então isso ajudou muito a fazer essa propagação da gripe espanhola para todo mundo, tá? A gripe espanhola ela matou, sim, muitas pessoas. Ela matou em torno de 20 milhões de pessoas
no mundo. Tá? Para você ter uma ideia, a gripe espanhola ela matou mais do que a própria Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela matou em torno de 12 milhões, 13 milhões. Já a gripe espanhola veio depois com 20 milhões. Então a gripe espanhola ela foi pior em termos de genocídio, assim, de matança, na verdade, né, de morte para a guerra, do que a guerra, na verdade. Né? Só que a gripe espanhola a gente já pode entrar no nosso contexto, puxar para o nosso lado. Porque até então, quando veio a peste bubônica, em 1300, nós não eram nem descobertos. Né? Não sabiam nem que a gente existia. Então, já na gripe espanhola, mais ou menos em 1917, 1918, o Brasil já era descoberto, já era até independente. Qual foram as consequências para conosco? Tá? Muita gente morreu, tá? Principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tá? No Rio de Janeiro, tem relatos, né, escritos dizendo que morreu tantas pessoas no Rio em que não tinham nem lugar para as pessoas morrerem, para as pessoas serem enterradas. Elas morriam na rua e ficavam pelas ruas. Às vezes passava um caminhão, alguém do bonde, daqueles bondes elétricos que passavam no Rio de Janeiro, se entravam como voluntários, né, se apresentavam como voluntários, iam lá, pegavam o corpo da pessoa, jogavam dentro do bonde para poder enterrar. Né, e para você ver como a situação ficou tão feia até no Brasil. Tá? Sendo que a coisa foi tão feia que, além de não ter lugar para poder enterrar de tanta gente que morreu, as pessoas que eram coveiras, né, as pessoas que faziam esse serviço antigamente, a maioria teve contato e ficou doente. Né? Elas ficaram doentes, ficaram acalmadas, então não tinha ninguém. Então o que o Estado fez, né? O brilhante Estado? Né? O Estado foi lá, passava com a polícia e via homens fortes, robustos e saudáveis, ele ia lá e obrigava as pessoas a pegar os corpos para poder colocar um local para poder ser enterrado, né, para juntar tudo. Tá? Isso é até uma coisa triste da nossa história, né? Mas a polícia fazia isso, ia lá, pegava seus corpos, mandava, né, o Estado, a mão do Estado, né, lógico, pegava seus corpos e ia para poder enterrar as pessoas que morreram, tá? Outra consequência muito importante pra gente, que é bom você até saber, não sei se Maria sabe, a gripe espanhola matou até um presidente da República nosso, tá? Rodrigues Alves. Quem é do Rio conhece Rodrigues Alves pelo nome. A Rodrigues Alves, a Avenida Rodrigues Alves, ela fica ali mais ou menos hoje em direção à Praça Mauá, né? No começo ali da rodoviária Novo Rio, né? Ali na zona portuária do Rio. Avenida Rodrigues Alves. Rodrigues Alves era um presidente do Brasil, na verdade, ele não assumiu, tá? Ele ganhou as eleições de 1918. Quando veio a peste negra, antes dele assumir nas eleições, né, antes de ele assumir posse, ele contraiu a gripe, tá? E ficou acamado. Tá? Nisso que ele contraiu a gripe, um outro rapaz, o seu vice, o Delfim Moreira, tá? Delfim Moreira vocês devem conhecer também, quem é do Rio. Ali existe uma avenida, né? Na verdade, a Avenida Delfim Moreira, ali no Leblon. Tá? Ele era o seu vice, o vice de Rodrigues Alves. Tá? E ele assume o cargo, até Rodrigues Alves melhorar de saúde. Só que o Rodrigues Alves não melhora de saúde, ele veio a falecer. Então, Delfim Moreira, desculpa, ele resolve pegar a presidência. Tá? Vem a presidência, né, Moreira, e vem as eleições, são convocadas as eleições de 1919, tá? Com essas eleições, o vencedor foi Epitácio Pessoa. Eu do Rio, eu conheço, você que está no Rio de Janeiro, deve conhecer ali já a Avenida Epitácio Pessoa, que fica mais ou menos no Leblon. Tá? Vou até confirmar com você se isso fica fica no Leblon, desculpa, fica na Lagoa. Quem fica no Leblon é a Avenida Delfim Moreira. Tá? Foi um governo curto, Delfim Moreira, depois veio Epitácio Pessoa, porque Rodrigues Alves veio a falecer. Tá? Tancredo Neves foi um outro presidente que ganhou as eleições, também não assumiu, mas o Tancredo Neves não foi o primeiro. Rodrigues Alves foi o primeiro a acontecer isso. O engraçado, que é um detalhe que a gente colocar, né? Delfim Moreira, ele foi eleito, ele não fazia uma chapa junto com o Rodrigues Alves. Haviam duas eleições. Você votava para a pessoa que era a presidente e a pessoa que era para vice-presidente. Eram as eleições, assim, concorrências
diferentes. Hoje, a gente sabe que o nosso vice-presidente é o Hamilton Mourão, porque ele fez campanha junto com o Bolsonaro. O Hamilton Mourão só ganharia se o Bolsonaro só era vice-presidente caso o Bolsonaro fosse eleito. Assim que é mesmo que era o Fernando Haddad. A sua vice era Manuela Dávila. Manuela Dávila só era vice-presidente caso o Fernando Haddad ganhasse as eleições. Antes não era assim. Antes, como aconteceu nessas eleições em 1900, com 2000, cara, costumo de falar 2000, 1918, né, se fosse hoje, mesmo sistema eleitoral, seria as eleições do Bolsonaro com o Haddad e haveria as eleições do Mourão junto com a Manuela Dávila. Não se escolheria um outro, você teria que escolher as pessoas separadamente. Poderia acontecer, vamos supor que a Manuela Dávila ganharia, a gente teria o Bolsonaro como presidente e a vice-presidente seria a Manuela Dávila. Imagina a confusão que ia dar, cara. Mas, com certeza, aí o pessoal ia tentar, não ia dar certo. A opinião minha, acho que não ia dar certo, não. Coisa contrária, as pessoas iam querer atrapalhar governo, tentar fazer um impeachment, a probabilidade de acontecer um golpe poderia ser muito maior, né? Isso aconteceu conosco, tá? Essas foram umas influências da gripe espanhola, né, com o Brasil. Agora vamos para casos mais recentes, tá? Vamos falar um pouco sobre o Ebola, tá? O Ebola, o que foi o Ebola? O Ebola apareceu na África, né? Apareceu há pouco tempo, apareceu na África, sendo que ele não teve uma pandemia comparada junto com a gripe espanhola, com o coronavírus, tá? A peste negra, tá? Mas é bom a gente estar comentando do que aconteceu. Ele aconteceu um pouco na África, tá? Mas aconteceu em 1976, assim, mais ou menos, e até que apareceu de novo, né? O Ebola. Tá, gente, é isso. Eu tentei falar o mais rápido possível. Fiquei meia hora falando aí, cara. É bom, tá? Vocês estarem pelo menos por dentro. O que eu vou indicar para vocês, mais ou menos, procurem mais ou menos algumas artes, né? A gente vai ver sobre Boccaccio, que ele era um autor renascentista italiano, tá? E ele seria mais ou menos assim um rapaz que ele começa a falar sobre o endoísmo, não sei se vocês já viram na Renascença, né? Estudando a Renascença, o endoísmo seria uma cultura, né? Um culto ao prazer, né? Isso acaba aparecendo junto com o endoísmo, tá? Junto com o Boccaccio. Então vai começar a aparecer algumas pessoas que fazem esse questionamento. Tá? Começam a aparecer outras correntes filosóficas. Uma outra coisa importante também que eu já ia esquecendo o final do surto da gripe espanhola, ela coincidiu mais ou menos com o carnaval de 1919. Assim, chegando o carnaval, o surto de gripe espanhola ele já tinha diminuído. Então já ficou autorizado o carnaval de 1919, já 100 anos atrás, na verdade, o carnaval já. Imagina como é que deve ter sido esse carnaval, filho. Deve ter sido o maior sextou que já aconteceu nesse Brasil. Só vai perder agora pro próximo sextou que vem depois da quarentena, que a galera tá desesperada. Eu sou um que não consigo mais de ficar em casa, cara. Então, assim, quando veio o surto de gripe espanhola, quando veio o carnaval de 19, imagina, a pessoa viu um monte de gente morrer, achava que ia morrer. Agora tu pode curtir o carnaval, velho. Vai querer um mundo, filho. O cara vai explodir o mundo. O cara não morreu de gripe espanhola, vai morrer de cachaça? O cara vai morrer de cachaça, né, cara? Pô, então, isso até é importante. Acho que até teve um autor, cara, que eu esqueci. Pô, que o autor comentou o Carnaval de 19. Ele começa o seu livro com acho que é Rui Barbosa. Ele começa um livro dele sobre o Carnaval de 19. Então, isso é até um outro fato histórico para você poder ir atrás, né, uma coisa de conhecimento. É bom vocês terem repertório, isso é bom para ter repertório para vocês em redação. Vocês que devem estar fazendo no Rio, né, tentar fazer o CEDERJ adora fazer essas cobranças, assim, coisas muito atuais, tá? Então é muito difícil não cair nada sobre o coronavírus, sobre pandemias, durante algumas questões de vestibulares discursivos. O CEDERJ gosta, tá? Se você for tentar fazer o CEDERJ, até o ERJ também pode ser que faça uma cobrança parecida. E você está fazendo aquele pensamento crítico, né? Como eu falei para vocês no primeiro vídeo. A gente vai pegar um assunto sobre pandemia, né? Pandemias gerais,
tentar fazer essa conexão junto com a nossa pandemia de hoje. Tá? Você ter esse pensamento crítico, você conseguir fazer essa alusão histórica, que você conseguir pensar, cara, peraí, o que aconteceu? A gente está isso, porque estamos em quarentena, como eu falei para vocês, estamos em quarentena porque até então na peste negra teve esse quarentena, até mesmo teve a quarentena, porque as pessoas ficavam 40 dias no barco para poder esperar, para saber se aparecia alguns sintomas de peste bubônica e etc. Tá? Se vocês curtiram, cara, pô, dá um like aí, se inscreve no canal, tá? Porque é sempre bom a gente estar tentando passar conhecimento para as pessoas. A partir do boca a boca, acho que é a melhor propaganda que tem, né? O comercial, o telefone sem fio, né? Que normalmente as pessoas falam, né? Telefone sem fio, vai falando para um, vai falando para outro, vai falando para outro, vai falando para outro. Tá? Outra coisa também, eu tô marcando com o professor Pablo Duarte, figuraça, professor da UERJ. Tá, professor da UERJ, ele estudou na UERJ, ele se formou em Geografia na UERJ, e ele era o coordenador do pré-vestibular comunitário da Praça do Carmo. Se você não conhece, procura o grupo Movere, é um trabalho que eu comecei, né, eu dava aula de História Geral lá, junto com o professor Carlos, né, e a coordenação junto com o Pablo, né, o Pablo Duarte, ali mais ou menos no pé do Morro do Sereno, e do Rio de Janeiro, e eu vou fazer uma live com ele, né? A gente vai discutir, vamos bater papo, fazer um debate, conversar sobre essa situação no mundo, tá? A gente vai ver um dia legal, a gente vai avisar para vocês, é capaz de até mesmo acontecer nesse final de semana, a gente tá vendo aí, mas vamos fazer uma live aí, vamos postar no Instagram e vou colocar também no vídeo esse bate-papo com essa figura. Cara, vocês vão rir muito, cara, o Pablo é muito engraçado, velho. Cara, é um professor excelente. Ele é um cara muito, muito inteligente. Um dos caras mais inteligentes. Apesar de ser meio doido, é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na vida, tá? Valeu aí, rapaziada. Então, só dá o like aí. Se inscreva, valeu.